E aí, gente, beleza? Como prometido, hoje é o vídeo sobre Tron Ares, né? Com spoilers. Se você ainda não viu o review de ontem, tá? Pode conferir aí na descrição. Eu vou estar deixando um card aqui para vocês darem uma conferida. E hoje é só para falar mesmo sobre as coisas que eu gostei nesse filme, né? E comentar sobre outras. Acho que não vai ficar um vídeo muito longo também. Eu vou comentar só rapidinho aqui o que é que eu achei. Então chega de enrolação aí, bora lá. E uma coisa que estava me preocupando desde que esse filme foi anunciado, além do Jared Leto ser escalado como protagonista, foi que eu não sabia se, não só eu, né, nós fãs não sabíamos se os personagens, o Sam Flynn e a Cobra, seriam mencionados nesse novo filme, se esse novo filme seria uma sequência direta lá de 2010. Eu estava com o pé atrás sobre isso. Se você estava preocupado com isso também, pode ficar tranquilo, porque os personagens são mencionados aqui e muitas vezes, inclusive, infelizmente não são participações especiais, mas eles são mencionados em artigos de jornais, logo no comecinho do filme também, onde falam que o Sam Flynn precisou sair da direção da empresa por problemas pessoais, já que no final do filme de 2010 ele disse que ia assumir a Encon, né, para valer, e agora nesse novo filme ele precisou sair e deixou a empresa a cargo dessas duas irmãs, né? E provavelmente num quarto filme, se por acaso tiver, acho que eles vão explicar o motivo do Sam ter saído da empresa, né? E só em os dois personagens terem sido mencionados, para mim isso já me deixou muito feliz. E já que eu falei sobre a Cora, eu vou aproveitar para falar sobre um detalhe que tem no filme sobre os programas só conseguirem viver 29 minutos no nosso mundo. Eles não explicam por que são só 29 minutos, mas eu acredito que é porque são programas, né? A atmosfera aqui não é a mesma do mundo dos programas. A Cora, lá do filme de 2010, ela consegue vir pro mundo real junto com o Sam, e ela era uma ISO, e eu acho que ela é a chave, né, para esse código de permanência que é mencionado no filme, que é o que o Ares pega lá com o Kevin Flynn, né, lá nos anos 80, aqui no filme. Eu já vou mencionar sobre isso. Por isso que ela vai se tornar uma personagem chave aí, né, para quem sabe um próximo filme. E isso me deixa com mais expectativas ainda. E eu falei no vídeo anterior que eu gostei da participação do Kevin Flynn. Jeff Bridges sensacional, o cara conseguiu fazer os três filmes de Tron, cada um em uma década, né, diferente. Só que eu senti que a participação dele poderia ter sido mais. Não é ruim, tá? Muito boa. Essa participação dele se passa num dos programas ali dos anos 80, né? Que remete logo ao clássico lá de 82, que eu tinha mencionado também no outro vídeo. Foi essa a cena que me deixou com um sorriso de orelha a orelha. E eu me senti criança de novo, eu me senti assistindo o primeiro filme de novo. Foi uma nostalgia sensacional. Até aquele beatzinho que fica aparecendo no primeiro filme, que só responde sim ou não, ele aparece aqui quando o Ares chega nesse mundo. Cara, sensacional. Os caras conseguiram recriar de maneira perfeita ali. Até a trilha sonora é a mesma do Andy Carlos. Mas é isso, eu acho que o Jeff Bridges, a participação dele poderia ter sido ainda melhor, mas eu não achei ruim do jeito que ele foi pro filme. Até porque aquele não é o Kevin Flynn que a gente conhece, ele é só como digamos, um avatar dele, a presença dele ali, mas não é ele, que a gente não sabe se o Kevin Flynn, eu pelo menos nunca ouvi falar se ele realmente morreu lá na grade de 2010, ou ele se tornou um programa, né, a gente não sabe. Mas aqui eu acho que com certeza não é ele. E agora falando sobre o vilão, né, o Gimlet, eu acho que é assim que fala. Como eu só assisti o primeiro trailer desse filme, não quis ver os outros trailers comerciais, eu nem sabia que o vilão desse filme era um neto do velhote lá do primeiro filme, né, que tinha todo um lance com o Master Control, que o Master Control volta, né, no caso aqui é o Ares, era pra ser na verdade, né, o Ares, e no final do filme a gente tem a cena pós-créditos mostrando o moleque, ele não quer ser preso pela polícia, e ele mesmo se digitaliza para o mundo dos programas, né, o mundo da empresa. Quando ele vai pegar um disco lá, ele acaba, a roupa que aparece nele é a mesma que o avô dele usou lá no filme de 82. O avô dele não, né, o programa do avô dele lá. Isso também abre muitas portas aí para o futuro, né, como a volta do vilão aí, do Gimlet, que, cara, não, acho que ele foi até mais vilão do que o Master Control no primeiro filme. E foi outra cena que me deixou bem feliz e com bastante expectativas. E uma coisinha que eu acho que poderia ter também desenvolvido um pouco mais era a motivação do Ares para querer virar um humano. Eu acho que ele não ficou bem claro se ele, por que ele queria virar humano. Porque quando o Kevin Flynn programa lá, pergunta por que ele quer virar humano, se eu não me engano ele responde, por causa da música, por causa da chuva.
Eu acho que ele não foi motivo suficiente para convencer o espectador, assim, e pelo menos eu não me convenci tanto dele querer virar um ser humano só por causa disso. E agora ele, já que o Ares ele virou humano, no final do filme ele também ele tá com a foto do Sam e da Cobra e dá a entender que ele tá procurando os dois, provavelmente porque a Cobra é a chave e ele quer fazer ajudar a humanidade, né? E vai procurar ela. Eu acho que provavelmente ela e o Sam estão desaparecidos, estão resolvendo alguma coisa, né? Vou teorizar aqui. Mas é muito legal ele indo atrás dos dois, né? E por fim, acho que a coisa que eu gostei de tudo isso que eu falei aqui, mas o que me deixou mais decepcionado mesmo, assim, totalmente, foi a ausência do ator Bruce Boxleigh, né? Que o cara ainda é vivo, tá? Mas a Disney nem se deu o trabalho de chamar o cara, os roteiristas, os diretores, os produtores. O cara foi simplesmente o Tron do filme original e o cara não tá nesse terceiro filme, nem é mencionado. E isso me entristeceu bastante, porque a franquia Tron só existe por causa do Tron. E aqui o cara não é nem o personagem humano, né, do Tron, o Alan, ele é mencionado, aparece aqui, não tem nada, cara. Só que assim, eu tenho boas expectativas pro futuro da franquia, mas infelizmente eu não sei se vai ter um quarto filme por causa da bilheteria. A abertura aí foi desastrosa, foi pior do que Morbius, para vocês terem ideia, e a gente não sabe se realmente o problema é o Jared Leto, porque para uma franquia como o Tron, que eu acho, mesmo ela sendo nichada, eu acho que dava para ter tido uma bilheteria melhor. O problema pode ser o Jared Leto mesmo, né? A gente não sabe. Mas como eu falei, né? Eu não conheço o ator, não sei as polêmicas que ele é envolvido, mas eu gostei do personagem dele aqui. Não é o melhor personagem do mundo, mas eu achei que ele tem carisma ali. Mas é isso, acho que eu falei sobre tudo, né? Aqui é só a opinião de alguém que curte muito o filme de 82 e o filme de 2010. Não sou um mega fã, como eu já disse, mas eu gosto muito da franquia. Comentei se você já foi ver Tron Ares no cinema ou vai esperar chegar no stream. Como eu falei no vídeo anterior, se você não quer ir pelo Jared Leto, vá pelo menos pelos visuais, pela história, porque vale muito a pena. Principalmente se for numa sala IMAX, eu garanto que a experiência que você vai ter é inigualável. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!